Paulo Cerqueira, eu sou mestre em letras, dou aula de português e hebraico, e neste vídeo nós vamos falar sobre o salmo que você aprendeu errado. Você provavelmente já viu esse salmo, um salmo escrito na Bíblia de uma forma um pouquinho diferente, que eu te garanto que não condiz com o original. Nesta aula nós veremos qual salmo bastante famoso no Novo Testamento que você provavelmente aprendeu de forma errada. Nós vamos analisar textos em português, também em grego, original, e em hebraico, para ver qual salmo original de que a gente está falando. A gente vai fazer um apanhado geral sobre o contexto histórico, não só do salmo em questão, mas também do momento histórico que aparece esse salmo no Novo Testamento. Quais são os evangelhos, algumas características. Bom, primeiramente, qual é o evento lá nos evangelhos? Jesus, ele está prestes a morrer, seus últimos momentos, ele reúne tudo que lhe resta de fôlego, e Mateus e Marcos são os evangelistas que registram essa passagem, só que eles registram de uma forma um pouquinho diferente um do outro. Mateus, capítulo 27, versículo 46, diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos registra a mesma cena de uma outra forma. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Essencialmente a cena é a mesma, o evento é o mesmo, porém narrados de formas diferentes, porque são duas pessoas diferentes narrando. O primeiro, que a tradição costuma colocar, é Marcos, por ter escrito por volta do ano 70, já Mateus escreve por volta do ano 100. Então você tem uma diferença aí de registro entre Marcos e Mateus. Apesar de estarem falando de um mesmo evento, provavelmente no ano 33, a tradição cristã diz que Jesus morreu com 33 anos, ou perto de 33. E os dois evangelistas, eles apresentam formas um pouco diferentes. Enquanto que Mateus diz que por volta da hora nona, perto da hora nona, quando é que começa o dia? 6 horas da manhã. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Então, seria provavelmente entre 2 e 3 horas da tarde, se a gente fosse pegar no nosso horário de hoje, mas não muito mais do que 4 horas da tarde. Então, Mateus fala assim: e perto da hora nona. Que horas foi? Mateus não se compromete com isso. Então, Marcos coloca que foi a hora nona. Então, vamos botar aí 3 horas da tarde. Tá? Exclamou Jesus em alta voz, dizendo... Jesus exclamou com grande voz, dizendo... E aí, questão de uma escolha simples, mas esse não é o grande problema. O problema começa no que Jesus fala. Marcos, lá em 70, disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mateus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Muito bem, a tradução ficou a mesma. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Mas o que Jesus falou? Foi Eloi ou foi Eli? Qual das duas? Bom, o que foi dito exatamente? Vamos ver. Se a gente olhar aqui em grego, nos originais, Mateus, aqui, e Marcos, aqui. Tudo bem? Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar um pouco mais fácil de ler. Em Mateus,
peri deten enaten horan aneboesen ho Iesus phone megale legon. Perto da hora nona, exclamou Jesus, megale lego. Phone megale, em voz alta, disse: Eli, Eli, lima sabachthani. Então, Mateus diz: Eli, Eli, lima sabachthani. Sabachthani. Já Marcos vai dizer o seguinte: Caite hora, e a hora nona, te enate eboesen, ho Iesus phone megale legon. Phone megale legon é igual. Voz alta, voz forte, voz grande, disse. Mas o começo não é só uma questão de escolha de uma versão A ou B na língua portuguesa. Em grego, o começo ele é realmente diferente, tem palavras diferentes. Inclusive, o que Jesus diz, Marcos, fala que é diferente. Eloi, lima sabachthani. Então, Mateus e Marcos, eles escrevem realmente coisas diferentes do que Jesus falou. Marcos fala Eloi, Mateus diz Eli. Até aí, a gente não teria tanto problema, mas qual foi o problema aqui? Aí, mais à frente, na história, alguém diz assim, ele está chamando por Elias. Elias? O que tem Elias? O que Elias tem a ver com isso? Muito bem. Aí, no texto grego, falando sobre a transfiguração de Jesus, Mateus 17,3 registra o seguinte: Kai idu ofthesan autois Moisés kai Elias met autu silalutes. Então, se a gente falar o nome de Elias, Elias. E se a gente pegar o que Mateus escreve, Eli. É igualzinho o nome de Elias em grego. Muito parecido. Eli, Elias. Mas como é que é o nome do profeta Elias em hebraico? O nome do profeta Elias em hebraico não é Elias, como é em grego, como a gente fala em português. O nome de Elias em hebraico é Eliahu. Eliahu. Então, quando fala Eli, Mateus registra Eli, fazendo essa confusão com Elias. Já Marcos, ele registra o oposto, ele registra Eloi. Então, se a pessoa ouviu Eloi, não deveria fazer essa confusão. Por quê? Teoricamente, são palavras diferentes, são formas diferentes, a menos que a pessoa não estivesse acostumada com o hebraico, a menos que a pessoa lá no primeiro século não estivesse acostumada a ouvir Eliahu e só estivesse acostumada a ouvir Elias, do grego, vindo da Septuaginta, vindo de outras tradições que não fossem a hebraica. Isso quer dizer que está errado? Não, só quer dizer que a pessoa se confundiu. Errado no sentido pejorativo, mas
A pessoa se confundiu. Muito provavelmente não foi um sacerdote, com certeza não foi um sacerdote, não foi um fariseu. Por quê? Porque para esses grupos mais ligados à tradição hebraica, à tradição rabínica, eles já diriam Eliarro, eles não diriam Elias ou Eli. Então, essa questão de dizer que era Elias, provavelmente não partiu de alguém que fosse um profundo conhecedor da Torá, ou um estudioso, um escriba, um sacerdote, um rabino. Provavelmente não. Pois bem, e qual é o salmo então? Se eu disse que esse salmo, que tinha um salmo que você aprendeu errado, esse aqui é o salmo. Seja Eloi, seja Eli. Por quê? Porque o salmo em questão é o Salmo 22, versículo... É o Salmo 22, versículo... No original, versículo 2. Nas Bíblias em português, seria o primeiro versículo. Mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. O salmo original é esse aqui. Eli, Eli, lama azavtani, rachok mishuati, livrei shagati. Quando Davi está em seu momento de aflição e ele escreve esse salmo, ele diz: Eli, Eli, lama azavtani, rachok mishuati, livrei shagati. Deus meu, Eli, Eli, lama azavtani. Eli bate com o que Mateus registrou. É diferente do que Marcos registra. Marcos registra Eloi. Marcos não registra Eli. Mateus ele ainda segue o salmo original. Eli, Eli, lama. No original a gente viu que é lima, mas aí não tem muito problema. Lama azavtani. Azavtani. Não é sabachthani. Isso aqui é um Ain, Zain, Vet, Tav, Nun e Yod. Então por que eu disse que você aprendeu errado? Porque o salmo original é Eli, Eli, lama azavtani, vachok meshuati, livrei shagati. Qual é o problema aqui? Se Jesus falou, se a gente vai considerar que o que ele falou é isso aqui mesmo, Sabarfani, poderia ter sido redigido Azavtani. Por quê? Apesar de não ter uma letra Ain, mas poderia ser, começar com A. A tem o zeta, Azav, talvez não com o B, com um V, porque não existe V de vassoura na língua grega, então Azabtani. Mas por que Sabarfani? Por que não Azabtani? Azabfani. Porque Azarfani é aramaico. Não é hebraico. A gente precisa lembrar que Jesus falava aramaico. Jesus não falava hebraico. Jesus sabia ler algumas coisas de hebraico, sabia algumas orações de hebraico, sabia algumas expressões em hebraico, mas a língua oficial, a língua mesmo que Jesus falava, era aramaico. O aramaico ele era a língua falada na região da Palestina desde Nabucodonosor. Dentro do reino de Judá, vamos colocar assim, que tinha a capital Jerusalém, desde 586, vamos colocar assim, que é a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Então, pelo menos uns 500 anos se falava hebraico, se falava aramaico naquela região. Então faz todo sentido Jesus falar fluentemente aramaico e saber uma ou outra expressão em hebraico.
saber ler um ou outro texto em hebraico. Pensa bem, Jesus passou a madrugada apanhando, teve toda aquela tortura que é registrada nos evangelhos. Ele não iria ficar pensando em hebraico, numa língua que não é que ele usa no dia a dia. Ele iria falar da forma como ele se lembra, da forma como ele fala normalmente. O Eli, ele é a forma hebraica, e é como está no original hebraico, lá no Salmo 22. Mas Eloi é a forma Deus meu em aramaico. Também é uma forma do hebraico? Também, uma forma posterior a Davi. Então, as duas possibilidades, Eloi e Eli, são plausíveis. Como nós temos dois autores escrevendo, não é um problema sério. Essa divergência não invalida os textos. Não quer dizer que só isso aqui não é indício de que houve adulteração. A gente tem que lembrar que isso aqui está sendo escrito por volta do final do primeiro século, início do segundo século da era atual. O que será que fez com que houvesse essa diferença entre os Salmos 22, 1 e Marcos e Mateus? A questão da distância entre uma versão e outra. Marcos escreve por volta de 70, como eu falei, Mateus por volta de 100. Salmos 22, a gente, se é Davi, a gente pode colocar aí que Davi é por volta de 1000 a.C. Então existe uma distância também até entre Davi e Jesus. Não só entre os evangelistas, mas também entre Davi e Jesus. Essa divergência de palavras entre Mateus e Marcos é justificada? Penso que sim. Porque Marcos, a meu ver, ele está mais preocupado com o que Jesus falou e não em apontar pontos de convergência na Septuaginta, na Torá, nos Salmos, enfim. Então, quando Mateus escreve Eli, ele se aproxima mais do original hebraico. Marcos, quando escreve Eloi, parece se aproximar mais do que Jesus falou propriamente, independentemente do que está no original, do profeta, do salmista. Estou dizendo que isso invalida, que isso faz com que esteja tudo errado? Não estou dizendo isso. Só que há pequenas divergências, pequenas diferenças que, a meu ver, não são grandes problemas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma contribuição, alguma dica, sugestão, dúvida, coloca nos comentários. Compartilhe esse vídeo com o máximo de gente que você achar que vai se interessar por esse conteúdo. Muito obrigado a todos. Tchau!